4h50. E os líderes nas pesquisas de intenção de votos na disputa pela presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro do PL, iniciaram suas campanhas em estados da região sudeste do país. A região reúne cerca de 45% dos eleitores brasileiros. Para falar sobre esse início de campanha e sobre a movimentação em Brasília, eu chamo agora a Camila Andrade para essa conversa. Boa tarde, Camila. Onde estiveram e onde estarão os principais candidatos à presidência da República? Boa tarde, Mark, Beatriz, todo mundo que está com a gente aqui no RN Opinião. Lembra que a gente falou ontem sobre a importância de Minas Gerais e São Paulo? Pois é, como você disse, juntas aí essas duas regiões, esses dois estados representam uma fatia muito grande no nosso eleitorado. E Minas Gerais ainda tem essa peculiaridade de ser um estado muito grande, muito diverso. Então, representar de forma geral, como é considerado na política, o país como um todo. Então é o estado que nesse momento mais preocupa os eleitores, mais preocupa, aliás, a coordenação das campanhas tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Lula tem perdido um pouquinho de espaço ali em Minas, portanto a campanha de Bolsonaro tem focado nessa região, mas também deve acontecer o mesmo com a campanha do petista. Como é que começou então esse primeiro dia, né? Meia-noite já tinha político postando nas redes sociais, claro, vídeos ali que já estavam programados, estava todo mundo se coçando para esse início. Lula está em São Paulo, na região de São Bernardo dos Campos, que é justamente uma região onde ele viveu por muitos anos, onde começou a sua vida política com as greves ali no ABC, na época ainda da ditadura militar. Então ele visitou hoje algumas dessas fábricas, teve eventos um pouco menores, justamente por conta dessa questão do controle, da segurança, muita preocupação em relação a isso. Ainda assim, há relatos de que em um desses eventos houve ali um ovo que foi arremessado, não acertou ninguém, mas ele discursou em cima de um carro bem pequenininho, só 6 pessoas estavam em cima desse carro, justamente para evitar essa aglomeração no entorno do presidente, do candidato à presidência da República. Agora, Bolsonaro foi justamente para Juiz de Fora, que foi onde em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral, ele foi vítima daquele atentado terrível em que levou uma facada, e foi escolha dele, segundo a coordenação de campanha, começar justamente por esse local, onde ele considera que renasceu. Então ele movimentou ali bastante aquela região, bastante gente participou desse ato, e há a expectativa que, na verdade, todo mundo vem aqui para Brasília hoje, onde vai acontecer a troca do comando do Tribunal Superior Eleitoral. Ciro Gomes também deve vir para cá, ele que está em São Paulo, passando ali pelas regiões periféricas do estado de São Paulo, divulgando principalmente um programa de renda mínima, que foi apelidado de Eduardo Suplicy. A gente também tem aí as campanhas femininas, né, tanto da Simone Tebet e também da Soraya Tronic, são duas mulheres, inclusive, que têm perfis similares, né? Uma está disputando justamente por aquela chapa que, em tese, reuniu a terceira via, mas ela também é do Mato Grosso do Sul, assim como a Soraya, que também é formada em Direito. Elas não divulgaram hoje quais são as agendas, mas a gente sabe que a Tebet está em São Paulo, também devem vir aqui para Brasília, e também há a expectativa nesse encontro que a gente tenha muitos governadores, 23 confirmaram presença. Então, a princípio, vai ser uma celebração da democracia, uma demonstração de força da justiça eleitoral, mas também um encontro muito interessante nesse dia emblemático, porque a gente pode ter ali presente como a confirmação de muitos ex-presidentes, Dilma Rousseff, Michel Temer, mas principalmente Lula e Bolsonaro, que vão se olhar olho no olho pela primeira vez e logo no início dessa campanha eleitoral, e muita gente fica com esse clima de tensão em relação ao encontro do Bolsonaro com o próprio Alexandre de Moraes. A gente sabe que o Moraes é o ministro mais criticado por Bolsonaro, é relator de muitos processos que miram aí tanto o presidente como também aliados seus, inclusive filhos, mas o clima entre os dois parece, viu, Mark, que está bastante ameno, digamos assim. Eles não estão em pé de guerra, justamente porque na quarta-feira, a pedido de Bolsonaro, Moraes foi presencialmente até o Palácio do Planalto e entregou esse convite, e agora o que a gente já sabe por meio de interlocutores é que não foi só isso, eles conversaram por cerca de 1 hora. O tom dessa conversa a gente não sabe, mas Bolsonaro hoje disse para jornalistas apenas que foi uma conversa bastante tranquila. Vamos ver como é que vai ser. Provavelmente todo mundo vai agir de forma diplomática, né? É isso, vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. A pergunta é, Camila, vai ter o banquete ou não? Você descobriu o cardápio? Não descobri o cardápio ainda, mas para mais de 2.000 pessoas vai ter que ter algum agrado ali para que tanta gente consiga ficar, ainda mais nesse clima de tensão que a gente tem aí, né? É um local cheio de pólvora, mas a gente imagina que por conta dos bons modos, isso não deve explodir hoje.
É isso. Obrigado, Camila Andrade, sempre com informações atualizadas lá da capital federal. Até amanhã. Olha só, agora 4h55, o pessoal tá participando ali na live, viu, Bia, falando sobre esses eventos dos candidatos. Os dois escolheram locais simbólicos, né? O Lula, o seu berço político ali no ABC Paulista, e o Bolsonaro em Juiz de Fora, que foi a cidade em que ele acabou tomando a facada lá na campanha passada. Então, as campanhas começam, estão nas ruas, e agora vamos ver como isso vai terminar lá em outubro. Tem mais ouvintes, né, Bia? Tem mais ouvintes, muitas pessoas participando. Sempre reforço o convite, aguardamos a sua participação pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Você que nos ouve pela FM, fica o convite para também acessar e nos assistir pela internet. O assunto da Assembleia Legislativa do Paraná repercutindo muito entre os ouvintes. Muitas pessoas indignadas com o fato de algumas informações agora estarem sigilosas apenas com acesso do Tribunal de Contas do Estado e não mais com toda a população, como era de fato a função dos portais da transparência. E é claro que agora o nome de Lula e de Bolsonaro bombando entre os nossos internautas, que comentam muito sobre esses dois candidatos que representam essa polarização e os principais nomes na campanha eleitoral para a presidência. Estou vendo ali a Michele Borges perguntando o que é impulsionamento. Muitas pessoas não sabem a diferença. Mark, explique. Então é o seguinte, você pode compartilhar o que você quiser dos seus candidatos. Agora, você não pode patrocinar esse compartilhamento, né? O impulsionamento, quando você paga lá um valor para que aquela mensagem chegue para mais pessoas. Então, você pode compartilhar, tudo certo, tá? Você pode ir no botão compartilhar. Você não pode impulsionar. E não dá para fazer isso sem querer, porque tem que pagar. Então, você vai ter que colocar o cartão de crédito. Então, não dá para confundir. Então, você não pode ali impulsionar sob risco de atrapalhar quem você quer ajudar. Essa regra é bem importante. Fique de olho para não cometer nenhum erro. Agora, 4h57. Vamos embora, Bia. Fechamos. Amanhã, às 7 da manhã, a gente tá por aqui, né, Mark? Amanhã, 7 em ponto. E você volta também comigo às 4 da tarde aqui no RIC Notícias Opinião. Ao longo dessa semana. É isso. E logo mais às 7h20 tem o RIC Notícias Noite na TV. Vai estar lá também eu, a Beatriz, a Simone Rames, fazendo toda a cobertura eleitoral aqui pelo Grupo RIC. Até amanhã. Você ouviu RN Opinião na Jovem Pan News. De segunda a sexta, sempre às 4 da tarde. A Jovem Pan News Curitiba te ajuda no trânsito.